rapaziada, sejam muito bem-vindos ao canal Vasco é Nosso, saudações vascaínas. Eu me chamo Diego Faria e estou aqui para deixar você bem informado de exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama. Beleza, rapaziada? Antes de a gente começar esse vídeo aqui que tá bombástico, vamos detalhar aqui tudo que tá acontecendo com a 777, né? Thiago Leifert estourou a 777 aqui no Brasil, falou com detalhes que você ainda não viu, então eu peço a você ficar até o final desse vídeo para você enxergar tudo que está acontecendo aí com a 777 mundo afora. Mas antes disso eu peço para você deixar o likezão que ajuda de bastante, se inscreva no canal também para poder ajudar o nosso canal a crescer um pouco mais, e eu peço a você ativar o sininho para você receber as notificações, comenta, eu quero saber da sua opinião sobre tudo isso que o Thiago Leifert vai estar falando aqui. Então para isso, você fica até o final desse vídeo para poder você entender tudo que está acontecendo com a 777 e que já já o Vasco vai se ver livre dessa rapaziada aí. Ele fala tudo isso e muito mais dentro desse vídeo. Antes de eu colocar o Thiago lá para poder falar com você, rapaziada, eu vou falar o que eu tô vendo sobre isso, né? Eu acho que o Vasco foi vendido por uma empresa falida e isso já está sendo comprovado, assim como já foi falado antes, já aconteceu antes, de passar tudo isso, e mesmo assim passaram o Vasco para uma empresa falida. A 777, quando pegou o Vasco, já estava totalmente sem condições de arcar com os compromissos do Vasco. E essa galera, Jorge Salgado, Duque Estrada, Carlos Osório, todos eles empurraram a goela abaixo 777 para o torcedor do Vasco. O torcedor do Vasco comprou a ideia e eles são os culpados disso estar acontecendo agora, né, cara? Então eu vou deixar com vocês aqui o Thiago Leifert falando com vocês minuciosamente tudo, exatamente tudo o que a 777 tem e não tem. Na verdade ela não tem nada, tá? Eu vou adiantando, mas fica aí até o final do vídeo para você entender o que a 777 fez em relação ao Vasco e o que esses canalhas fizeram em relação ao Vasco da Gama. Beleza, galera? Vou deixar o Thiago Leifert com vocês. Deixa aí, compartilha, comenta. Eu quero saber da sua opinião. A sua opinião é muito importante. Eu quero que você comenta aí nesse vídeo. E amanhã eu tô de volta com mais notícias do nosso gigantesco. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Fica com o Thiago Leifert aí. Valeu! Não sou especialista em saúde financeira de empresas, mas vamos lá. O Vasco, clube, está tentando um divórcio, certo? E divórcio, como vocês sabem, pode ser amistoso. Você pode ir lá chegar num acordo e a sua esposa, que seria a 777, vai embora. Você pode ir para o litigioso ou você pode tentar anular o seu casamento. O Vasco, no meu entendimento, está tentando anular o casamento com a 777. Só que, para fazer isso, o Vasco precisa de um bom argumento. O Vasco precisa provar que foi traído. O Vasco precisa provar que a 777 em algum momento mentiu, que ela desrespeitou alguma cláusula daquele contrato de investimento. Então, o que o Vasco está fazendo? A estratégia do Vasco, uma delas, né, é ficar de olho em tudo que está acontecendo com a 777 no mundo, nos outros processos, principalmente naqueles dos Estados Unidos. Num desses processos, lá nos Estados Unidos, tinha um documento da 777 que estava sob sigilo de justiça e esse sigilo caiu. O juiz, então, tornou esse documento público. Esse documento é um balanço financeiro. Então, é uma foto da saúde financeira do clube. Eu vou mostrar para vocês, que não precisa entender muito disso aqui também, para vocês verem o estado de saúde da empresa nessa foto que eles mandaram, que é de mais ou menos setembro de 22. Então vamos lá. Ela está aqui. Isso aqui é de setembro 30 de 22. Ainda sem auditoria. Eu coloquei em amarelo cash and cash equivalents, quer dizer, o que você tem de grana na conta corrente? Eles mandam ali 69 milhões. Eles colocam também, mas eu vou direto para o mais importante. Está vendo que eu botei em amarelo total assets? 8,8 bi de dólares. Assets são seus ativos. O que você tem? Então, se fosse nossa casa, nosso carro, etc. Eles então dizem que eles têm 8,817. E ali embaixo tem total liabilities, que é suas dívidas, suas obrigações. Repara que um é 8,8 e o outro é 8,9, certo? Então, a gente tem de total de ativos naquela época 8.800 e alguma coisa, e de liability, de obrigações, dívidas, 8,9. O que significa, basicamente, quando as suas liabilities, as dívidas, tudo que você tem para pagar, é maior do que os seus ativos, que você está insolvente, que você quebrou. Isso é o básico.
Então, em setembro de 22, nessa foto aqui, a 777 está quebrada. Ela tem mais obrigação, ela tem mais dívida e coisa para pagar do que ativos, nessa foto aqui. Se você for lá para baixo, aliás, eu tenho outra página que eu vou colocar para vocês. Na página 2, são só 2 páginas mesmo nesse documento. Net Income Loss, quer dizer, a grana, a operação, deu lucro ou não deu? É um prejuízo de 589 milhões de dólares, cara. $500 milhão de prejuízo. Quando o Vasco vai assinar o contrato com a 777, tem uma cláusula lá, que é o seguinte, quando você está comprando o Vasco, porque o Vasco é uma instituição que está com 700 milhões de reais em dívida, você assina ali dizendo que você tem condição de pagar. Fala, eu estou comprando essa dívida, né? Essa dívida está vindo para mim, e eu tenho total condições de pagar. Eu sou uma empresa saudável e eu tenho condições. Só que, se isso aqui for para frente, isso aqui não é de uma empresa saudável. O Vasco pode alegar na justiça que a 777, então, mentiu quando assinou aquele contrato, é o que o Vasco vai tentar fazer, e que não, eles não tinham saúde financeira para assumir o Vasco da Gama com 700 milhões, porque nem eles estavam. Porque a própria 777, que disse, não, temos total condição de honrar com o nosso compromisso aqui, não tinha. O que a 777 pode tentar falar para se defender? Falar, pô, cara, a gente não é uma empresa listada na Bolsa, então essa foto aí não significa muita coisa, porque se eu tenho algum problema, eu ligo para os meus acionistas e eles depositam o dinheiro e eu fico com grana em caixa de novo, então eu não preciso me preocupar, eu não estava quebrado. Era só uma foto de um determinado momento, a gente estava em growth mode, estamos em modo crescimento, então a gente estava comprando muitos ativos e por isso que essa foto ficou assim, mas não, a gente honra nossos compromissos, era só pedir mais dinheiro para o sócio. Olha só desse aqui do mês seguinte, eles podem tentar alegar isso, mas talvez não colhe. Então o Vasco, na arbitragem ou mesmo em juízo, vai tentar alegar que a 777 não foi honesta na hora de assinar o contrato, que eles não tinham condição de comprar o Vasco e que eles eram uma empresa insolvente, como está nesse documento importante que eles descobriram. E as perguntas que ficam, mostrei acho que os 2 argumentos, né, dos 2 lados que eles vão tentar alegar. O pessoal do Vasco está muito animado, tá? Com quem eu conversei lá do Vasco. Eles acham que isso aqui é o que eles precisavam, isso aqui é a fumaça saindo da arma, é a prova do crime, é o que eles precisam. Prova do crime, pelo amor de Deus, é só metafórico, não me processem. É o que eles precisavam para pular fora dessa parceria. A dúvida que fica é, pô, na época o Vasco não fez a sua due diligence, quer dizer, não olhou isso aqui? Quem do Vasco, ninguém teve acesso a esse documento? Quais foram os documentos que na época a 777 mostrou para o Vasco e falar, ó, a gente é super saudável, olha meu exame de sangue, tá tudo bem com a minha série vermelha, a minha série branca e minhas plaquetas. Quem foi que fez essa auditoria? Isso é uma pergunta que ainda vai ter que ser respondida. Alguma dúvida? Falei alguma coisa? Eu acho que o Caio está falando de due diligence, né? Eu também fiquei me perguntando, falei, pô, não viram isso na época? Ou qual foi o documento que os caras tiveram acesso na época?